Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pega seu copo de coca, seu café, seu litro d'água. Não sei o que você vai se servir aí no momento da nossa conversa de hoje, mas hoje estamos aqui reunidos mais uma vez para a nossa conversa do Vida Após a Vida, uma conversa espírita. E hoje eu estou em um date aqui com o Gabriel Marino, porque hoje a gente celebra o Dia dos Namorados aqui. E, bom, é o que sobrou para a gente, né? Então, estamos aqui, eu e o Gabriel e o Lucas, com toda a edição, com toda a divulgação, com todo o lançamento. Então, se o conteúdo ficou ruim, vocês briguem com a gente, mas se a edição, o áudio, alguma outra coisa assim, aí vocês podem brigar com o Lucas, que também faz parte da nossa equipe. Para a conversa de hoje, a gente separou 3 tópicos, e aqui brevemente só falar que existe uma continuidade aqui, né? Então a gente tentou fazer um panorama geral do Allan Kardec e da Europa e do mundo como um todo, né? Quando as manifestações se iniciaram, e aí a gente passou por alguns aspectos básicos, principiológicos dessa sistematização, dessa codificação da doutrina espírita, o que não significa, obviamente, dizer que tudo que sai da doutrina espírita é de fundo científico, mas dá para a gente justamente essa ideia de que se o fundo científico não estiver sendo respeitado, a gente também não tem muito que ficar levando em consideração dentro do raciocínio e dentro da ótica espírita. E hoje a gente vai entrar em um tema que é intimamente relacionado com todos os primeiros temas. Que sem o tema de hoje, que precisamente, se a gente pudesse resumir em uma palavra, é a mediunidade, a gente não teria nenhum dos acontecimentos que a gente falou nos casts e nas conversas anteriores. Então, a mediunidade é precisamente a engrenagem que viabilizou toda a construção, a sistematização do espiritismo. Então, hoje a gente tem 3 tópicos para conversar. Vamos conversar sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos, atos e acontecimentos da vida, que é como que os espíritos que estão ao nosso redor e vivendo, experienciando, vendo, assistindo tudo aquilo que a gente faz, como que eles influenciam. E influenciar é uma palavra aqui de sentido neutro, mas o Gabriel vai entrar nela daqui a pouco. E aí vamos passar pela mediunidade e médium, separar o que é um do que é o outro, e, ao final, a mediunidade com Jesus. Muito obrigado por quem está entrando aí com a gente hoje, quem já conhece, quem já está ouvindo aí há algum tempo. Indica para os seus amigos, manda para a família aí ouvir, principalmente quem quiser criar uma polêmicazinha, pode disparar isso aí para os amigos, para os conhecidos, que a gente vai adorar. E mande para a gente a sua contribuição, a sua dúvida. Se quiser participar com a gente também, manda aí que a gente vai tentar, o Lucas, na verdade, vai tentar responder todo mundo. E bora correr para o abraço, então. Gabriel Marino, mais uma vez. Biel, seja bem-vindo. Beleza, meu caro? Estamos juntos. Vamos começar, então, com esse tema que é muito interessante, né, para a gente discutir, que é a influência dos espíritos nos nossos pensamentos, nos nossos atos e nos acontecimentos da nossa vida. E, da mesma maneira que a gente fez com o estudo anterior, esse também eu vou recorrer bastante ao Livro dos Espíritos para dar para a gente um embasamento mais correto. E, igualmente, todo mundo deve estar pensando, Kardec também pensou e resolveu perguntar se os espíritos influenciam nos nossos atos e nos nossos pensamentos. Ao passo que os espíritos nos respondem que muito mais do que a gente imagina. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem.
E isso é uma coisa fácil da gente conseguir entender, fácil da gente conseguir explicar. A gente pode comparar com as nossas relações sociais, com, com o convívio que a gente tem com os encarnados. Como que a gente é facilmente, às vezes, inclusive na maior parte das vezes sem perceber, como que a gente recebe influência das outras pessoas, né? Principalmente hoje, com a internet, todo mundo com acesso aos meios de comunicação e muitos influencers aí, né? Em todas, principalmente aí nas redes sociais. Como que as pessoas influenciam, né, na nossa vida? Sejam aí um contato mais direto com os pais, os avós, os irmãos, ou até mesmo algum amigo mais próximo. A gente tem vídeo dizendo, ele tá assim por conta das companhias dele, por conta dos amigos dele. Fulano é assim porque o pai dele é assim, porque a mãe dele é assim. E como o Gustavo já disse várias vezes antes, a gente não pode esquecer que depois que a gente desencarna, a gente continua vivendo igual, né? As relações são as mesmas, né? A maneira de conviver ainda é a mesma, separados, claro, e pela questão da carne, mas não é muito diferente, né? Então a gente consegue receber dos espíritos essa influência, que enquanto encarnados, esses seres também nos influenciariam, né? Não é só porque eles desencarnaram que a coisa mudou do dia para a noite e agora eles já não vão mais nos influenciar. Só que agora, diferentemente, né, enquanto desencarnados, a gente, pelo menos a maior parte das pessoas, não tem muita possibilidade, muita condição de identificar isso, né? A gente não tem muita condição de dizer, não, aqui no meu quarto tem 3 espíritos que estão conversando assim, assim, assado. Quando eu for ali na cozinha, vão ter 2 que estão assim, assim, assim. Então, a gente não tem esse discernimento, essa condição de poder perceber a todo momento os espíritos que nos rodeiam, que a gente sabe que, né, estão por toda parte, sejam amigos nossos ou não. Então, dessa maneira, a gente é alvo não só dos espíritos que nos querem bem, né? Sejam eles benfeitores, já espirituais, né? Espíritos que têm essa missão de nos protegerem, de nos guardarem, de nos incluírem, sejam eles parentes, amigos que já se foram dessa vida da carne, ou, quiçá, aqueles outros que não nos querem tão bem, né? Aqueles que realmente já estão empenhados em ideias já mais inferiores, em ideias não tão boas, ou aqueles com quem a gente teve alguma confusão no passado e agora estão aproveitando a oportunidade para tentar causar alguma mudança na nossa vida. Às vezes, na maior parte das vezes, não boas para ambas as partes. É interessante comentar, já interrompendo o Biel, que até durou muito tempo aqui sem eu conseguir, que eu consegui ficar calado, que para o Allan Kardec, ele faz essa pergunta 459, né? Mas ele não parte da influência. Primeiro, e é claro, a gente está falando da influência aqui, mas primeiro ele pergunta assim, os espíritos, eles veem as coisas que a gente faz? Porque até para ele chegar no raciocínio da influência, ele quer primeiro saber o que é acessível aos espíritos, e aí ele começa a construir esse raciocínio. Então, algumas perguntas antes, ele questiona se os espíritos veem as coisas que a gente faz. E a resposta é que sim, que eles veem porque eles estão constantemente ao redor da gente, né, em volta da gente. Mas eles só veem aquilo que eles dão atenção. Ou seja, provando mais uma vez que do lado de lá a coisa não muda muito em relação ao lado de cá. Pode estar acontecendo várias coisas em volta da gente, né? Por exemplo, você aí que está assistindo,
ou ouvindo, você está conseguindo ver seu nariz? Pois é, seu nariz está na sua frente, mas o seu cérebro automaticamente ignora ele para você prestar atenção em outras coisas. Os espíritos, da mesma forma, eles veem, eles assistem, mas eles veem e eles assistem aquilo que eles dão atenção. Então, já vai dando uma ideia de quem são esses espíritos que nos rodeiam e o que é que eles assistem da gente fazendo. E a segunda pergunta que ele faz antes dessa é, ok, se os espíritos conseguem ver o que a gente faz, eles conseguem também ver o que a gente pensa? E a resposta é que muitas vezes eles chegam a ver aquilo que a gente queria esconder da gente mesmo. Ou seja, uma visão muito maior do que a visão que a gente de fato tem. De forma que isso gera até uma subpergunta. E o Allan Kardec então fala assim, seria mais fácil eu esconder então alguma coisa de alguém vivo do que esconder alguma coisa de alguém morto, né? Ou seja, esconder de algum encarnado do que de algum desencarnado. E os espíritos falam, certamente. Quando você acha que está fazendo uma coisa muito oculta, muito escondida, muito de janela fechada, porta trancada, aí que tem uma multidão de espírito ao seu lado. Então aí ele parte de algumas premissas. Bom, eles veem não só o que eu faço, eles veem também o que eu penso e eles veem também aquilo que eu queria esconder de mim mesmo. E já que eles veem e conhecem isso tudo, eles influenciam a gente? E aí é tudo que o Biel respondeu. Exatamente. E para a gente entender melhor essa questão, né, de como se dá essa influência, a gente precisaria entrar num mérito mais amplo novamente, questão dos fluidos e principalmente da transmissão do pensamento, né? A transmissão, resumindo bem rápido, para a gente não fugir muito do objetivo, a transmissão do pensamento, ela se dá pela mesma maneira que o som se dá transmitido pelo ar, né? A diferença é que o pensamento é transmitido pelo fluido cósmico universal, onde estamos todos submersos nele, né? A gente pode pensar aí o fluido cósmico universal preenchendo toda a criação divina. Seria basicamente essa a expansão dele, né? Então, diferentemente do ar, do som sendo transmitido pelo ar, o pensamento ele não tem um limite, né? O pensamento, porque, por exemplo, se eu grito aqui pela minha janela, apontando aqui para Belo Horizonte, eu estou aqui em Recife, se eu gritar aqui apontado direitinho, vou lá no Google Maps, pesquisa a direção da casa do Gustavo, faço uma linha reta traçando aqui, dou um berro aqui da minha janela para o Gustavo. Eu posso gritar com um volume maior, eu posso botar uma caixa de som, um carro de som aqui, que o Gustavo não vai ouvir. Né? Graças Simplesmente, a Deus, né? Graças a Deus. Simplesmente porque o som vai perder força, né? Ele vai perdendo, a onda vai perdendo força à medida que ela é propagada, diferentemente do pensamento, que não perde força ao ser propagado pelo fluido cósmico universal. Dessa maneira, inclusive, os espíritos crísticos se comunicam com extrema fluência e facilidade nas diferentes extremidades aí do universo, se é que a gente consegue conceber essa informação. E é dessa maneira que a gente consegue se comunicar através da prece, através das orações, com os espíritos de luz que podem estar muito longe da gente, né? Então, dessa maneira, os espíritos vão nos influenciar onde quer que eles estejam e da forma que eles bem entenderem, né? Eles conseguem transmitir esse pensamento para a gente e a gente absorve. Então, sabendo que eles nos influenciam muito mais do que a gente pensa e que de ordinário são eles que nos dirigem, vem a seguinte pergunta, que é isso que a gente acredita que a gente se pergunte isso constantemente.
como que a gente consegue distinguir um pensamento sugerido por um bom espírito ou por um espírito mau? E aí a resposta é extremamente confortadora, é uma coisa dada de mão beijada para a gente, tem uma solução mágica e milagrosa, porque é claro que foi isso que o Espiritismo veio trazer para a gente, a solução dos nossos problemas, né? Então os Espíritos vêm nos dizer. Eu gosto muito dessa resposta, né? Porque ela faz exatamente isso, né? Assim, ela mostra como que mesmo nos dando todo o material, tudo que a gente precisa, como que é a gente que precisa, né, correr atrás dessas coisas, é nossa responsabilidade. Então a resposta que os espíritos nos dão é: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Basicamente ele falou: o problema é de vocês. Cada um que consiga, que passe a refletir, de novo a gente volta para aquela questão do raciocínio, né? Pensar sobre, começar a refletir, né, sobre esse pensamento. É uma coisa que geralmente a gente não faz. Quando um pensamento surge na nossa cabeça, é muito difícil a gente parar e começar a pensar: de onde é que veio isso? Eu sou assim, eu sou essa pessoa que pensa dessa forma. Será que isso está certo nisso? Isso exige aí um estado de, não só de vigília, mas de vigilância constante. Então, pode dizer, professor. Ô, Biel, e é por esse motivo também que os espíritos pouco se preocupam em dar para a gente muitos elementos para a gente distinguir o que é um pensamento nosso do que é um pensamento vindo do plano espiritual ou vindo de outras coisas, né? Porque embora o plano espiritual nos dê elementos para isso, a maior preocupação é com o resultado da nossa ação, é com o nosso discernimento. Não importa se o pensamento é seu ou se é alguém que te deu. O que importa é: você seguiu o bem ou você seguiu o mal? Você analisou a natureza do pensamento, a natureza do conselho, a natureza da influenciação e decidiu por si só, pelo seu livre-arbítrio, fazer o bem ou fazer o mal? Exatamente, exatamente. E isso é muito interessante, né? Porque nessa linha de raciocínio a gente pode acabar atribuindo a responsabilidade, atribuindo a culpa a esses espíritos que nos influenciam, né? Só que os espíritos nos dizem o seguinte: eles falam para a gente que se esses espíritos atuam sobre a gente, se esses espíritos nos influenciam, é porque de alguma forma nós o desejamos. Ou seja, é porque de alguma forma nós atuamos no mal, a gente pensa no mal, a gente quer o mal. E por isso a gente atrai esses espíritos. E isso é muito interessante porque nas reuniões de desobsessão, em casas espíritas, isso é muito comum a gente ouvir de desobsessor. Isso não é exceção. É muito comum o obsessor virar para a pessoa que está doutrinando e dizer o seguinte: por que é que você está me responsabilizando se foi ele quem me chamou? Se foi ele quem me puxou? Porque eu nem aqui queria estar. E isso é uma fala que eu nunca mais esqueci de ter ouvido, de ter falado exatamente isso. Foi ele quem me puxou. Eu nem queria estar aqui. Eu estava ocupado com outras coisas, com outras atividades, nem ele eu conhecia. Ele me trouxe aqui, me tirou dos meus afazeres, tirou das minhas atividades, me trouxe de longe para cá. E agora vocês querem me responsabilizar? Espera aí. É muito interessante. Só para quem não conhece como é a ideia de uma reunião de desobsessão, elas geralmente são reuniões
que acontecem nas casas espíritas, e cada casa espírita tem o seu método. Tem casa que vai fazer num ambiente fechado exclusivamente, tem casa que vai ter uma reunião aberta e uma reunião fechada. Enfim, né, cada casa tem a sua forma de operar. Mas, via de regra, o que acontece é dada uma oportunidade para que os encarnados dialoguem com os desencarnados que exercem a obsessão, a influenciação sobre alguém. Então, esse desencarnado se manifesta através de um médium, e há um outro tarefeiro, um outro colaborador, um outro ser humano encarnado aqui, conversando com esse espírito. Então, esse espírito que está exercendo a influenciação sobre alguém vem e diz coisas como essa que o Gabriel disse, e a gente do lado de cá, essa figura pode ter o nome de doutrinador ou de enfermeiro espiritual, como algumas pessoas utilizam também, e essa pessoa dialoga com esse espírito buscando esse entendimento de por que ele está fazendo isso, e em alguns casos, grande parte deles, como o Gabriel contou, o espírito se manifesta dizendo: não, mas espera aí, eu não botei fogo, o fogo já estava lá, eu só joguei a gasolina. Eu não criei a vontade já estava lá, eu só disse, vai, faz. Eu não estava nem aqui, ele que me chamou, e eu vim. Se referindo, assim, àquelas pessoas que eles exercem a influência deles sobre. Exatamente. E da mesma forma, compete a nós essa atração, compete a nós atrair quem é que vai nos influenciar, quem é que vai nos rodear. Também nos compete neutralizar aquelas influências, aquelas informações que não têm a nos agregar. E os espíritos superiores são unânimes, muito claros, quando falam para a gente como fazer isso, né? Praticar o bem e pôr em Deus toda a nossa confiança. Aí sim vem em formato de receita de bolo prático, uma tarefa muito difícil, né? Que não deveria ser, mas obviamente pelo nosso estado atual de evolução ainda é, né? E então é assim que acontece, né? Essas influências, de novo, é nossa responsabilidade quem a gente vai atrair, escolher quem é que a gente vai atrair, porque é muito fácil também a gente querer coisa boa ao redor da gente, né? Eu imagino que ninguém vai querer algo diferente disso. Agora, a gente faz por onde? Enfim, querer é uma coisa, né? Fazer é outra completamente diferente. Então, fica um convite meu para a gente começar a pensar sobre isso. A pensar sobre o que é que eu tenho feito nos meus dias para atrair boas influências, para atrair bons companheiros. Porque a gente também não pode esquecer que espíritos bons, espíritos benfeitores, não vão querer compartilhar da nossa maldade, da nossa inveja, do nosso orgulho, do nosso preconceito. Da mesma maneira que espíritos de menor grau evolutivo, eu não gosto muito de dizer espírito mal, não vão ficar felizes em compartilhar da nossa caridade, em compartilhar do nosso amor, em compartilhar do nosso respeito, né? Então, é difícil, mas é fácil, né? Assim, é algo bem objetivo, é algo bem sério. É isso, né? Fica parecendo assim, todo mundo quer viver próximo de um jardim de rosas, mas tem que plantar a rosa, né? Tem que trabalhar a terra, cuidar das sementes direitinho, enfim. Então, isso é porque a ideia aqui é que isso seja uma ferramenta de emancipação e não uma ferramenta de desespero, de tortura ou de dificuldade, né? A ideia é que a gente perceba que está nas nossas mãos decidir quem é que vai exercer influência sobre a gente. A influência em si, ela é exercer ascendência psicológica sobre alguém. Se isso vai ter polo positivo ou polo negativo,
os espíritos aqui não entram nesse mérito. Ah, eu sou influenciado. Isso é bom ou isso é ruim? Estuda o caso, velho. Não tem fórmula para isso. Analisa aí. Isso te torna uma pessoa melhor ou uma pessoa pior? Ah, isso me torna uma pessoa melhor. Então, bora ser influenciado. Ah, não. Isso me torna uma pessoa pior. Ah, me torna uma pessoa pior. Então, quais são os elementos que eu posso colocar na minha vida que podem diminuir essa influenciação? Será que esse grupo de espíritos que me influencia iria aguentar uma semana de trabalho voluntário lá no hospital, ou num asilo, ou numa creche, ou num leprosário? Leprosário é coisa da minha avó, né? Minha avó ia nos leprosários, então eu fico com esse nome na cabeça. Né? Fazer trabalho voluntário lá. Então, esses espíritos, eles vão, às vezes, uma semana eles vão aguentar, mas um mês, um ano, 10 meses, 10 anos, aí já muda um pouco de figura. Aí eles já veem que não dá para influenciar alguém assim. E aqui a gente não está falando de pessoas livres de influenciação e livres de dificuldade, não. A gente tem as nossas, a gente conhece bem e muitas vezes a gente até perde, mas a gente tenta sempre ganhar delas, né? Eu lembrei de uma vez que eu estava falando exatamente sobre isso num grupo de estudos menor. E uma moça me interrompeu e perguntou o seguinte: peraí, você está querendo me dizer que eu, no meu estado atual de evolução, com todas as minhas imperfeições, eu tenho que ficar 24 horas do meu dia só emanando amor, emanando carinho, emanando caridade, que eu não posso sentir raiva, que eu não posso ter impulso de ódio, de querer matar ninguém? É isso que você está querendo me dizer? Eu falei para ela: não, de maneira alguma é isso que eu estou querendo te dizer. O ideal realmente seria, a gente está caminhando para isso. A gente está caminhando para ficar 24 horas do dia assim, sendo, né, sendo como os espíritos superiores são. Aí, o nosso objetivo é esse. Mas não estou te dizendo que você tem que ser assim. O que eu estou querendo te dizer é que você não pode ser assim e exigir que os espíritos que fiquem 24 horas emanando amor, carinho e afeto compartilhem da sua convivência. Então, o que eu estou querendo dizer é: a gente precisa assumir a nossa responsabilidade sobre as coisas. A gente precisa se responsabilizar sobre o que a gente sente, sobre o que a gente pensa. Obviamente, ninguém vai sair desse nosso encontro aqui, muito menos eu, emanando amor, emanando carinho 24 horas por dia. Mas o que eu quero é que a gente saia daqui sabendo o que é que a gente está traindo para a gente. E o convite é que a gente se esforce para conseguir ao máximo, o máximo que a gente conseguir. Nem que hoje a gente consiga 5 minutos, se a gente conseguir 10, a gente já vai ser melhor do que a gente era antes. A ideia é essa, não é a gente pular para um grau de perfeição, senão, né, seria muito tranquilo. Seria a última encarnação aqui, a gente sairia muito bem. E não é natural, né, Biel? Não existe, a natureza não dá esses pulos, esses saltos, né? O bichinho tá lá na água, barbatana e tal, até ele conseguir caminhar na parte terrestre é milênios, e aí da parte terrestre para voar é mais milênios, e aí isso é um problema das religiões e das crenças que até tira um pouco da nossa credibilidade científica, né? Achar que, né, o feto demora 9 meses para conseguir respirar do lado de fora. Porque quando nasce, não está pronto, não. Ele só consegue respirar do lado de fora. Ele ainda precisa de alguém para fazer tudo para ele, né? Aí beleza. Aí depois mais tanto tempo para conseguir andar sozinho. Mas é sozinho, mas assim, fica de olho, senão cai e bate a testa na quina da mesa. Não pode. Então, aí depois consegue andar, mas não consegue ler, mas não consegue escrever, mas não consegue falar, mas não consegue articular. Isso tudo é evolução natural. O que leva a gente a crer que a gente vai começar a emanar amor no dia que a gente começa a frequentar a reunião espírita ou qualquer outra reunião e todos os outros temas da nossa vida estão resolvidos? Né? Falta a gente observar a natureza. O fruto que planta, a árvore que... Aí tem o fruto, depois de tanto tempo, aí tem o fruto que você pode aproveitar
né? Então, a gente tem que se trabalhar e se conhecer é a melhor forma da gente fazer isso. Um sábio da antiguidade uma vez disse, né? Conhece-te a ti mesmo. O que é a influenciação, o que ela faz em você, e perceba como é que a criação divina é perfeita. Por quê? Porque somos nós que damos as cores até para a nossa influenciação. Então, somos nós que escolhemos consciente. Ah, Gustavo, mas então eu escolhi ser obsediada pelo espírito tal? Olha, pelas suas ações, pelos seus pensamentos, pela sua forma de tratar as pessoas, pela sua forma de ver a vida, escolheu. Talvez você não tenha dito assim, gostaria que o espírito tal venha me obsediar. Realmente, talvez isso não tenha acontecido. Mas tratar as pessoas de tal forma, escolher olhar sempre o lado negativo das coisas, escolher sempre a dificuldade, sempre o problema, talvez assim você tenha escolhido. É a mesma coisa que a pessoa fala assim, eu não escolhi ser sedentário, não. Mas qual atividade física você faz? Nenhuma. Como é que está a sua alimentação? Não, é fast food e tal. Óbvio, escolher você não escolheu, mas você vai colher todos os efeitos de uma escolha dessa natureza. Então, vamos perceber quem nos rodeia, não é para a gente poder também dar um diagnóstico, falar assim, obsediado, esse aqui, ó, pode ir para a fila dos obsediados, porque você está sendo influenciado. Haha. Não, é porque uma vez que você conhece a sua situação, você tem o poder de alterar de acordo com o que você quer que ela seja para você no final do dia. E nem sempre isso vai ser feito com um dia, né? Então talvez seja no final da encarnação mesmo.